Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Meu nome é Fernanda, se você não me conhece, e hoje eu quero estar iniciando aqui uns estudos sobre as mulheres da Bíblia. Quero estar entrando aqui no contexto em que elas se encontram, seus pontos fracos, seus pontos fortes, e o que a gente pode aplicar na nossa vida através de cada história das mulheres da Bíblia. Eu vou estar usando como base essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da Mulher de Fé. Tá? É uma Bíblia já tá um pouquinho antiga, já tenho ela há uns 3 anos. E essa Bíblia ela tem resumos, tem estudos, né? Ela é uma Bíblia de estudo específica sobre mulheres da Bíblia, né? Para nós mulheres em geral. Então eu vou estar usando ela como guia para estar fazendo os nossos encontros aqui sobre as mulheres da Bíblia, tá? E seguindo as minhas anotações e os meus resumos aqui nos meus caderninhos. Nesse vídeo nós vamos ver especificamente sobre Eva, tá? Se você tiver sua Bíblia ou quiser me acompanhar, lá em Gênesis, abre lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 25, tá? Vou estar lendo aqui com vocês na minha Bíblia da Mulher de Fé. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui, através desses primeiros versículos que já começa a falar de Eva, então aqui a gente pode observar que a Eva ela distingue de todos os animais, inclusive de Adão. Adão eles se originaram do pó da terra, mas Eva ela se originou de Adão, né, da costela de Adão. Então, através disso, Deus nos mostra que o homem e a mulher, eles foram feitos para viverem num relacionamento único, num relacionamento mútuo, em todas as esferas da nossa vida, intelectuais, emocionais, tá? Para que a gente possa viver em unidade, o homem e a mulher. A mulher, ela é a glória do homem, né? Porque como ela veio do homem, então ela deve ser considerada como a glória do homem. Mas tanto o homem quanto a mulher, eles dependem um do outro. E ambos dependem de Deus. A mulher depende do homem, o homem depende da mulher. Porque a mulher originou-se do homem, mas o homem precisa da mulher para vir ao mundo, né? E ambos dependem de Deus. Então, eles foram criados para viver em unidade. Tanto que quando homem e mulher se unem, se tornam uma só carne. Agora nós vamos para a nossa leitura seguinte, que está no capítulo 3, vai ser o versículo 1 ao 19, que fala sobre o relato da queda, tá? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Fois tu mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi que comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi.
O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e do pó voltará. Então aqui a gente encerra a nossa segunda leitura, né, falando sobre a queda, e eu quero meditar com vocês sobre esses versículos. Então aqui com esses versículos que nós lemos, né, no capítulo 3, a gente pode observar que a serpente ela tentou Eva a desobedecer a Deus, né, e a seduziu para que aquele fruto fosse desejável aos seus olhos, né, para que ela observasse aquele fruto e achasse que todo o restante que ela tinha não era suficiente. E que através daquele fruto ela poderia ter o mesmo conhecimento de Deus, né? Ela poderia ser igual a Deus. Então aquilo lhe chamou a atenção que ela precisava ter, que ela queria ter aquilo e que aquilo era mais importante do que todas as outras coisas que ela já tinha. A serpente, ela introduziu ali na Eva aquele pequeno desejo, né, de ter algo que ela não tinha. Ela tinha todo o jardim, ela tinha todas as frutas, ela tinha todos os animais ali para ela, mas aquilo que a única coisa que Deus disse que ela não poderia foi que ficou desejável aos seus olhos. Então isso causou um descontentamento na Eva, e a Eva desejou, né, provar daquele fruto. E ao ela pensar, eu tenho que ter isso, eu desejo provar isso, o pecado entrou na humanidade. A gente vai ler aqui agora, no capítulo 3, o versículo 20, que diz assim: Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aí a gente vai meditar aqui em relação a esse versículo 20, que Adão ele já havia dado nome a todos os animais, a todas as plantas. E aí depois dessa situação toda da queda é que ele deu o nome à sua mulher de Eva. Eva significa vida, a que dá a vida. A primeira mulher, a esposa de Adão, a mãe de Caim, Abel, Sete e outros filhos, cujos nomes não são mencionados. Eva é a mãe de todos os viventes, tá? Então o nome Eva significa a que dá a vida. E aí a gente vai para nossa próxima leitura, que está no capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Versículo 1 e versículo 2, tá? Então aí Eva teve de Adão Caim e Abel. E aí, passado um tempo, né, eles cresceram e eles foram fazer as suas ofertas ao Senhor. Né? Caim, ele era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E aí eles foram oferecer ao Senhor o que eles tinham, né, colhido, a Caim que ele tinha colhido, e Abel uma parte da sua criação de ovelhas, né, um filhote, um cordeiro, um carneiro, para dar para o Senhor. E aí o Senhor aceitou de Abel e não aceitou de Caim. A gente não sabe por que Deus não fez isso, mas Deus conhece os corações. Então o Senhor viu o coração de cada um no momento de estar ofertando. E aí com isso despertou ciúme, né, em Caim, que matou Abel. E aí entrou-se o primeiro assassinato, né, na terra. E aí Eva passou pelo seu segundo sofrimento, né, que o primeiro sofrimento foi ter sido expulsa do jardim do Éden. E o segundo sofrimento é a perda de um filho, ainda mais um filho matando o outro. Então ela sofreu
duplamente, né? Porque além dela ter perdido um filho, né, ter sido morto, foi morto pelo irmão e ele saiu errante pelo mundo, né? Ele fugiu, né? Deus colocou no coração dele um sentimento de que ele teria que fugir, ele ficaria errante pelo mundo pelo resto da vida. Então, na verdade, ela acabou perdendo 2 filhos, né? Um que foi tirado da vida e o outro que foi embora e ficou errante pelo mundo. Mas Deus, misericordioso e bondoso, deu mais um filho a Eva, que foi o Sete, né? E aí o Sete, ele foi o que iniciou a espiritualidade, foi o que começou a orar a Deus, começou a buscar a Deus. E aí eu quero ler aqui com vocês a parte, né, na Bíblia que fala sobre Sete, que está ainda no capítulo 4, é o versículo 25, o nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a partir de Sete ali, através de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, começou-se a buscar o Senhor como uma oração, através de uma oração, através, né, de oferecer adoração ao nome do Senhor. Através ali de Sete, iniciou-se a vida espiritual ali, né, o relacionamento entre o homem e Deus. E o que a gente pode aprender com a Eva? Eva, ela se deixou levar pela soberba de querer ter o conhecimento de Deus e querer ser como Deus. Então, quando a serpente despertou aquele desejo, né, de ter aquele fruto e através daquele fruto ela ia ter o conhecimento de Deus entre o bem e do mal, isso despertou no coração dela o que desperta em nós a soberba de querer ter o que é do outro, de querer ser como o outro, de fazer comparações com outras pessoas. Então nós não é ruim a gente querer ter mais coisa ou querer ser melhor, mas o que é errado é a gente se comparar com o outro ou querer ter o que é do outro. Então a gente tem que se comparar com nós mesmos e querer ser melhor que nós mesmos. A gente tem que buscar a ser melhor a cada dia, né? E alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, nossos desejos, de forma a vencer as nossas limitações através do nosso esforço, de maneira justa, né? Do suor do trabalho. Então, isso que é o correto. Não é errado a gente querer ter mais. Não é errado a gente querer ser melhor. O que é errado é a gente querer ter mais e querer ser melhor que os outros. Então, a gente não deve ficar se comparando aos outros e nem querer ter o que é do outro. Outro ponto aqui é que ela se deixou levar pela concupiscência dos olhos. Ela desejou aquele fruto. Eu preciso ter isso, eu necessito disso. Então aquilo se tornou desejável para ela, ela desejou ter aquilo, tá? Então, outro ponto também que despertou nela foi o descontentamento, porque aquilo ficou tão atraente para ela, que estava querendo tanto aquilo, que ela nem se lembrou do que ela já tinha, ela nem se lembrou que ela tinha todo o jardim para ela tinha todos os animais, as plantas, as frutas de outras árvores para ela, mas não, ela esqueceu e botou o foco naquilo que ela precisava, daquele fruto que ela desejava, era aquilo ali. Então, em busca de satisfação, em busca de satisfazer aquele desejo de ter aquele fruto, de possuir aquele fruto, porque através daquele fruto ela ia ter o conhecimento entre o bem e do mal que Deus tinha. Tá? Então, esses foram os 3 pontos que a serpente despertou nela. Despertou a soberba de querer ser como Deus e de ter, né, o conhecimento de Deus, a concupiscência dos olhos, de desejar aquilo, de despertar nela, eu preciso disso para me satisfazer, eu desejo isso para me satisfazer, né? E que isso era bom e melhor do que todo o resto das outras coisas que ela já tinha, que Deus já tinha dado. Então, essas coisas a gente pode trazer para nós, nas nossas atitudes, nos nossos dias. Como que a gente vai avaliar a nós mesmos? Se nós estamos sendo soberbos de querer ser melhor que o outro, de querer ter também o que é do outro,
e de que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então eu preciso ter determinada coisa para ser feliz, eu preciso comprar determinada coisa para me satisfazer. E é aquela satisfação momentânea. É aquilo que você comprou, tá feliz, e daqui a pouco você não tem mais graça, não vê mais graça. Pode ser num objeto, pode ser num alimento que você necessita, deseja comer aquilo, e aí você come, se satisfaz, daqui a pouco você está infeliz de novo, não está satisfeita, né? Continua com aquele vazio dentro do peito. Então são coisas que até hoje nós, mulheres, sentimos, né? Tem fases da nossa vida que nós passamos por isso. E é nessa hora que a gente tem que se lembrar, né, do que Eva passou, e que isso tudo são tentações, e que o inimigo continua usando essas brechas, esses pontos fracos que nós mulheres temos para agir na nossa vida e fazer a gente cair em tentação. Então, de querer ser tão bonita quanto aquela mulher, de querer ser tão inteligente quanto aquela mulher, de querer ter o que a outra tem, de querer ser mais rica que a outra, de querer comprar o sapato da outra, de querer comprar a Bíblia da outra, de querer ter um carro igual da outra, sabe? E de querer ser melhor, de querer aparecer mais, de chamar mais atenção, e que nunca está suficiente, nunca é bom o suficiente. Tudo que adquire não é suficiente, quer sempre mais, 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 isso nunca se sacia. Então, é nessas horas que a gente deve se lembrar de que o único vazio, o vazio que existe no nosso peito e que a gente nunca se satisfaz, ele só pode ser preenchido por Deus. Ele só vai ser preenchido por Deus. Esse vazio pertence a Deus. E isso foi ocasionado por causa da queda, por causa do início do pecado no mundo. Então, tanto homem quanto mulher, está nessa insatisfação constante de busca sempre de ter mais, de ser melhor, né? De se realizar, porque há esse vazio dentro do peito que só é ocupado por Deus. Ele é o único que supre todas as nossas necessidades. Ele é o único que preenche todas as nossas faltas, que cura as nossas feridas. Então, só em Deus a gente vai conseguir preencher todo o vazio que há no nosso peito e conseguir ter satisfação, né? Sentido para a nossa vida, né? E força o suficiente para tentar ser melhor que nós mesmos, tentar ser melhor a cada dia, de acordo com as nossas limitações, e poder ser melhor e mais capacitado a alcançar grandes coisas, mas não por ser melhor que o outro, mas por querer ser abençoado por Deus mesmo, e nunca deixar de ser grato a Deus por tudo que teve. Porque aquela pessoa que nunca está satisfeita, ela esquece de todo o resto que ela já tem. Ela esquece de todo o resto que ela já ganhou e ela quer mais e mais, não dá valor ao que já tem, sabe? Só olha aquilo que não tem e acaba murmurando e reclamando que é pouco, sabe? Não olha e dá valor àquilo que tem. Então a gente tem que observar como está sendo a nossa postura. Nós estamos agindo como Eva, nós continuamos, né, seguindo os passos de Eva, de comparação com os outros, de querer ser melhor que os outros, de nunca estar satisfeito, né? De se deixar levar e cair na tentação. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, com o aprendizado da Eva, é isso. É sobre essas 3 formas, né, de tentação que a serpente colocou no coração de Eva e que a levou a pecar. Então, no momento em que a gente estiver passando pelas mesmas situações, que a gente possa se lembrar de Eva e pedir perdão a Deus. Senhor, não deixe que eu caia na tentação, porque o Senhor sempre dá uma via de escape para todo mundo. Todo mundo é tentado, não existe uma pessoa que não seja tentado, mas o Senhor, ele dá vias de escape para cada um e nunca dá uma tentação maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, que a gente peça auxílio ao Senhor, que nos ajude a não cair nas tentações e se lembre das artimanhas do inimigo, né? Que a gente não dê brechas para que ele possa vir, né, nos tentar. Então é isso que eu queria passar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou continuar com as histórias das mulheres da Bíblia. A próxima eu quero fazer de Sara, tá bom? Vou deixar uma playlist aqui no canal, para que vocês sempre possam acessar na ordem em que eu for lançando os estudos, tá? Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!